Eu acho que é importante a gente conceituar aqui o que é fimose, né? Então, todos os meninos têm o prepúcio, que é aquela pelinha que cobre a cabeça do pipi. Isso. Que a cabeça a gente chama de glande e o prepúcio é a pele. Isso. Né? Então, isso é importante. E aí a gente conceituar o que é uma fimose, quando a gente deve se preocupar com a fimose e o que é o tal do acolamento bala no prepucial. Ótimo. Tá? Acho que é legal se a gente falar. Isso é muito importante. É uma consulta muito de rotina na minha vida, né? Fazer a orientação dessa parte, indicar tratamento, eu sempre explico isso para os pais. Né? Então, são duas coisas distintas, né? O acolamento, bala no prepucial, que é quando nasce a pele que cobre o pipi, que é o prepúcio, grudada na cabecinha do pipi, que é a glande, tá? A maioria dos meninos nasce com esse acolamento, e esse acolamento normalmente se desfaz espontaneamente, tá? Às vezes, o pediatra, principalmente, passa lá uma pomadinha que usa para melhorar esse descolamento, para acelerar esse descolamento, que vai acontecer de forma natural. Tem algumas crianças que não conseguem fazer esse descolamento. Então, essas crianças, provavelmente lá para frente, vão precisar de um tratamento para descolar. E tem algumas crianças que têm complicação no meio do caminho. Tem infecção urinária, postite, inflamação. Então, são crianças que, mesmo sendo só acolamento, às vezes vão precisar tratar, porque está dando complicação para eles. A fimose é diferente. A fimose é aquele anel que fica mais fibroso no prepúcio, nessa pele que cobre o pipi, que é um anel que fica apertadinho e impede a gente de abaixar, tá? Quando a gente tenta forçar a barra, né, isso já foi muito famoso e hoje em dia é cada vez menos usado. Faz o exercício, né? A gente sabe aí pelos trabalhos que a maioria das complicações que tem em relação a postite, infecção urinária, fissura, fibrose, são complicações que acontecem por pais que estão em casa tentando fazer o exercício usando pomada, tá? E, inclusive, a parafimose, né? Exatamente. Que entra um adendo aqui da parafimose, que é quando aquele anelzinho que o pai ou a mãe tentou forçar, puxou, ele foi para baixo da glande e ele não volta. Então o anel começa a estrangular a glande e falta sangue para a glande, para a cabeça do pipi. Vira uma urgência, né? Vira uma urgência urológica, né? Exatamente. Então, é uma coisa que eu falo para eles também, né? Tá com a fimose, é apertadinha, não força a barra. Abaixa um pouquinho, o que der, lava do jeito que dá para lavar agora, a gente vai fazer o tratamento e aí vai ficar fácil. Isso. Tá, então... Só abrir um parênteses, quando entra nessa urgência, de que forma que a mãe, o pai, a avó, enfim, quem tiver com a criança, identifica essa urgência? O que a criança vai chorar, vai reclamar, como que isso... A parafimose é exame físico. Então, esse anel que o Rafael falou, ele é um anel que fica na pele, mais por cima da glande. Não é uma urgência imediata. Não, é uma urgência, Então, o que acontece? A mãe ou o pai forçam para expor a glande, conseguem expor a glande, só que o anel fibroso, ele fica embaixo da glande. A glande fica para fora, o anel para baixo, e ele fica estrangulando. E você não consegue voltar a pele de novo para cobrir. Esse estrangulamento da glande faz com que o sangue que é para chegar na glande comece a chegar com mais dificuldade. Gera uma isquemia, uma falta de sangue na glande. E isso se torna uma urgência urológica. E o que é urgência? Ela vai inchando, vai ficando mais branquinha, mais pálida. Cada vez mais difícil de reverter ainda. E aí, entrou nessa situação, não tem o que pensar. É pegar a criança e levar para o pronto-socorro mais próximo. Exatamente. Para ou reverter, né, tentar reduzir, que a gente chama parafimose, botar a glande para dentro. E isso é muito doloroso, tem que tomar cuidado com manobras no pronto-socorro. Geralmente essas crianças acabam indo para uma cirurgia de urgência, né, Rafael? De urgência. E importante, né? Se conseguir reverter, se conseguiu fazer uma manobra, ou o pediatra que atendeu... Não esquecer de tratar, né? Não tratou ainda, né? Ele continua com o problema, ele precisa ir para o urologista infantil para fazer o tratamento, porque isso pode acontecer de novo. Sim. Né? E essa situação acontece de duas formas, é um clássico, né? Ou os pais que estão em casa tentando fazer exercício, vai lá, aprende e não consegue, ou o próprio menino faz isso e não conta para ninguém. Ele acorda às 3 da manhã e vai reclamar que tá alguma coisa diferente, tá aquele negócio já 3 horas já preso. Né? Esse paciente vai para o centro cirúrgico quando chega no hospital, porque fica cada vez mais difícil de fazer manobra. É mais para identificar mesmo, para orientar então eu oriento a criança e o pai, né? Eu falo para a criança, quando você for puxar, tem que cobrir o pipi de novo. Tá? E para os pais,
quando vocês forem fazer, porque o menino também faz sozinho. Sim. Eles estão na consulta ouvindo lá tudo, né? Vou tentar agora aqui. Exercício. Exatamente, né? Então, tudo, eles sacam tudo, né? Então, tem que falar com ele também, né? Isso é muito importante. Então, os meninos que têm a fimose, né? Eles têm que fazer o tratamento cirúrgico. A pomada não vai ajudar, né? A gente consegue até alargar um pouco o anel quando faz exercício. Os pais, é um clássico, né? Eu comecei a fazer exercício e comecei a passar a pomada, melhorou, doutor. Depois voltou pior do que era antes. Porque esse anel alarga as custas de umas microcortezinhos, microlacerações que faz ele. Quando cicatriza mais fechado, mais duro do que era antes. Então, não faça. Vai machucar, não vai resolver. A criança não deixa examinar mais o consultório depois, porque ele fica traumatizado de doer o pipi, né? Então, é para ser gentil, para lavar do jeito que dá. Procura o especialista, ele vai te orientar da melhor forma possível. Isso. É isso. Muito bom, muito bom. E eu acho que tem um detalhe também importante que é, às vezes a criança manipula bastante o pipi e tem um inchaço do prepúcio, da pele. Sim. Então, cuidado, que isso não é parafimose, tá? Então, a gente, às vezes, aqui está falando da parafimose, assusta pai e mãe. Muitas vezes a criança vai chegar e dizer, pai, mãe, olha aqui, ó, tá diferente. Aí você vê a pele do prepúcio, né? O prepúcio, né? Que é a pelezinha, ele está mais inchado. Sim. Mas isso não é uma parafimose. A parafimose é quando a pele está lá embaixo e a cabeça, a glande está inchada e você não consegue trazer a pele para cima da glande. Isso. Tá? Então são coisas diferentes para não assustar aí os pais. Exatamente. E doutor, sobre a fimose, até que ponto é normal? Existe um consenso entre os especialistas ou a gente vai do bom senso de cada um, né? Como isso funciona para identificar quando é necessária a cirurgia, quando não? A gente acaba ponderando, né? Tem que ter o bom senso, né? O consenso não existe, né? Existem todos os trabalhos que guiam a gente, orientam a gente para o tratamento, né? Mas quando a gente vai nos congressos de urologia pediátrica, tem lá o dia que tem um médico que fala, olha, eu opero mais tarde. Né? Teve no último congresso isso, inclusive. Era um quadro falando, eu opero mais tarde, eu opero mais cedo, e cada um defendendo o seu ponto de vista. E são todos os argumentos são plausíveis, né? Mas o que se sabe é que quanto antes a gente faz esse tratamento, e essa é a minha concepção, e é o que eu explico para os pais, quanto antes a gente faz esse tratamento, menos a gente expõe a criança a risco, que é todas as inflamações e infecções da infância, né, que são as postites, as balas no postite, as infecções urinárias. Infecção urinária eu falo para os pais, né? Infecção urinária adulto é muito diferente de uma infecção urinária num bebê, né? Em adulto a gente toma um remedinho, às vezes vai trabalhar e tá tudo bem. Infecção urinária no bebê faz sepse e vai para UTI. Né? Então a gente fica muito preocupado em expor uma criança a esse risco, né? Então, quanto antes a gente faz o tratamento, melhor, tá? Antigamente se achava que era depois do desfraude, isso não é mais aceito, né? A gente sabe que não tem fator protetivo, o prepúcio cobrindo a glande como proteção para algum tipo de infecção ou contaminação. Pelo contrário, fica mais difícil de lavar e fica lá o cocô da fralda, a bactéria toda lá dentro e não consegue lavar, e aí sim ele vai ter alguma complicação, né? Então, quanto antes, melhor, né? A gente, quando tem complicação, né? Inflamação, infecção, a gente abrevia ainda mais esse tratamento, tá? Então, mesmo que seja uma criança muito pequenininha que tá tendo inflamação de repetição, gente, vamos fazer bem pequenininho, o resultado fica ótimo, o pós-operatório é maravilhoso quando é pequenininho, para a criança e principalmente para os pais, né? Eu falo isso para os pais. Pai, operar o seu menino de 3, 4 anos de idade de fimose, pós-operatório ele vai lavar, vai ficar meio bravo nos 2 primeiros dias, terceiro dia ele vai estar pulando como se nada tivesse acontecendo. Fazer isso num cara de 15 anos de idade é a terceira guerra mundial em casa, assim, ele não deixa nem você entrar no banheiro, mas para você passar pomada no pipi, imagina que a mãe vai ver o pipi, não tem como, né? Então é muito mais fácil, né, o pós-operatório para os pequenos. Isso, né? Isso é bem real, eu sei porque ele operou meu filho e eu falo que os primeiros 2 dias parecia que eu estava exorcizando meu filho para limpar. Vamos entrar no banho, vamos, já te olha assim com aquela cara, né? Aí você, assim, segura de algum jeito, porque você tem que limpar. E o mais importante do pós-operatório da fimose é a limpeza local. Exatamente. Só que é muito difícil. Você imagina o menino, meu filho operou com 2 anos e meio, mais ou menos. É maravilhosa essa idade. É ótimo, mas os primeiros 2 dias, cara, ele parece um bagre ensaboado ali, rodando, e você não consegue limpar, porque ele realmente vai lutar com você. E
48 horas. O terceiro dia, tá tudo de boa. Parou de incomodar, né? Cicatrizou ali, já deu uma cicatrização inicial, ele já... Vira a chavinha. Vira a chavinha. E acabou, tá tudo bem, tudo tranquilo.